Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso grupo de estudos do Livro dos Espíritos, onde nos ajuda aqui a ter tantos entendimentos para o nosso viver aqui. E antes de começarmos os nossos estudos, vamos fazer a nossa prece de gratidão, vamos agradecer aos nossos anjos, anjos da guarda, os mentores que nos acompanham, a Nossa Senhora Mãe Santíssima, pelo seu amor que nos envolve todos os dias. E a seu Filho, nosso Mestre Jesus, obrigada, Jesus, pelo seu amor, pelo seu carinho, pelos seus ensinos. Agradecemos a Deus por essa oportunidade terrena. E assim, com muito respeito e gratidão, pedimos licença para adentrarmos as questões de hoje, rendendo graças a Deus. Gerson, você vai continuar aí para nós na questão 471? Sim, vamos começar hoje na questão 471, que é a seguinte: quando experimentamos um sentimento de angústia, de ansiedade indefinível ou de satisfação interior sem causa conhecida, isso prende-se unicamente a uma disposição física? Resposta: são quase sempre, com efeito, comunicações que tendes inconscientemente com os espíritos, ou que tivestes com eles durante o sono. Então, assim, né? ah, Quando a gente tem aquelas sensações de angústia, de ansiedade, ou até de uma satisfação íntima, sem que a gente conheça a causa. Acho que aqui é o ponto que ele está falando, que ele fala aqui de ansiedade indefinível, né? Então, ou seja, é, hoje eu posso estar triste, mas por quê? Porque, sei lá, o meu time perdeu. É uma causa física. Hoje eu posso, essa semana, posso estar angustiado, mas, sei lá, de repente está tendo, por conta de uma onda de demissão em massa, né? Então, são é, reações de ações aqui no plano material. Então, não é isso que eles estão falando. É quando ele fala de ansiedade indefinível, né? Então, não são causas físicas. Então, aqui a gente está falando de quando nós não conhecemos as causas, né? Desses sentimentos. Então, da onde vem isso? É o que a gente viu nas questões anteriores, né? Vem muito da relação que a gente estabelece com os espíritos. Se a gente tem uma linha de pensamento, uma linha de desejos, assim, para o lado do bem, a gente vai vir com uma coisa mais esperançosa, né? Mais animada. Agora, se é para o lado do mal, né? Para o lado que pode até ser bom para a gente, mas mal para um próximo, a gente vai se conectar com os espíritos, né? Dessa mesma vibração. Então, aí a gente pode ter essas conexões e vim com esse sentimento de angústia, de tristeza, né? Essas coisas mais baixas. Então, tem tudo a ver com as questões anteriores. Vai muito da relação que a gente estabelece do nosso eu, dos nossos pensamentos, né, desejos, com os espíritos que estão em volta da gente, com quem a gente se conecta. É isso que eu entendi. É bem interessante essa questão aqui, Gerson, porque
Ele fala, ó, que é quase sempre um efeito das comunicações, que sem ao saber tivestes com os espíritos. Então vamos lembrar que o que que acontece conosco todas as noites? O corpo físico fica e o espírito tá lá, tá ativo, não para. Então, assim, de acordo com nossa vivência, com o nosso grau de evolução, com a nossa moralidade, com a elevação ao dormir. Então, a gente vai ter esses encontros aí espirituais. Então, depende muito também da nossa sintonia. Então, se a gente já está naquele, voltado para um trabalho maior, voltado ali para aquele caminho de evolução, com certeza, gente. A gente vai, ao dormir, a gente vai auxiliar, a gente vai, estudar, podemos participar de palestras edificantes no plano espiritual. Então, quando acordamos, a gente sente até assim aquela sensação, né, de leveza, vem até com fala assim, nossa, tô com uma ideia bem legal de um projeto, de uma solução, de alguma coisa, né? Acordar esperto, com energia. Agora, quando a pessoa dorme e fala assim, nossa, acordei cansado. Opa, e aí, acordou cansado por quê? Esteve aonde no plano espiritual? Se encontrou com quem? Conversou com quem? Então a gente precisa ficar muito atento quando a gente acorda e acorda sem energia. Porque o que que é o objetivo do sono? Repousar o corpo físico, porque nós precisamos desse repouso. E quando a gente repousa, a gente recupera essas energias. Então, o objetivo ao acordar é estar com mais energia e não menos. Então, que a gente fique atento a isso aí. Aí a importância, né, da preparação para dormir, né? Uhum. A preparação quando acorda, né? Porque também isso acontece durante o dia, né? Então, orar e vigiar é às 24 horas do dia, né? E da noite, a preparação nossa é o que vai dar essas consequências boas ou ruins, né? É isso mesmo. Então, vamos continuar aqui na 472, que Kardec pergunta. Os espíritos que desejam incitar-nos ao mal, limitam-se a aproveitar as circunstâncias em que nos encontramos ou podem criar essas circunstâncias. Então, aqui Kardec quer saber: os espíritos aproveitam as oportunidades ou eles criam oportunidades? Aí a espiritualidade responde. Eles aproveitam a circunstância, mas frequentemente a provocam, empurrando-vos sem o perceberdes para o objeto da vossa ambição. Assim, por exemplo, um homem encontra no seu caminho uma certa quantia. Não acrediteis que foram os espíritos que puseram o dinheiro ali, mas eles podem dar ao homem o pensamento de se dirigir naquela direção. E então lhe sugerem apoderar-se dele, enquanto outros lhe sugerem devolver o dinheiro ao dono. Acontece o mesmo em todas as outras tentações. Muito interessante esse exemplo que a espiritualidade aqui nos responde. Porque, como eles responderam, eles aproveitam a circunstância, mas frequentemente a provocam essas circunstâncias, essas oportunidades, porque depende daquilo da nossa ambição. O que que é ambição, gente? Pensamento. O que que você estava pensando? Então, esse exemplo que eles deram aqui é bem pontual mesmo. Aí, quando eu estava vendo essa questão, eu me lembrei, por exemplo, tem gente que não suporta atraso.
né? Fala assim, nossa, eu não suporto atraso. E aí, de repente, tem lá um compromisso e está esperando alguém e fala, ai, e fica naquela angústia. Ok, eu não suporto atraso, não é você, mas tem gente que vai se atrasar. Então, aí de repente você fica ali naquela angústia, ai, não suporta atraso, não suporta atraso. Um exemplo só. O que que a espiritualidade vai fazer? Aquela que está ali esperando, né? Ela viu um pontinho de oportunidade, aí ela vai criar mais uma oportunidade ali. Ah, é? Não suporta atraso? Aí ela vai lá naquela outra pessoa, vai estudar também aquela outra pessoa, vai pegar ali os pontinhos negativos, ali os pensamentos negativos, e vai o quê? Vai influenciar ter um atraso mesmo. Aí é o cabelo que não deu certo para arrumar, é uma camisa que tem para passar e vai atrasar. Aí aquele outro vai ficar o quê? Irado. Mas não é isso que eles querem, né? Então tem aqueles que nos incitam. Agora, quando a gente muda a frequência, muda a forma de pensar, aquele outro vai fluir, ele não vai atrasar, não vai ter que ser, vai de repente ter um estalo, falar assim, eu vou acordar mais cedo porque eu tenho que passar aquela camisa para ir naquele compromisso para não atrasar. Então, gente, quando a gente entende que tudo é frequência, tudo é a forma de pensamento, que vai gerar as mínimas coisas, as coisas mais simples da nossa vida a fluir naturalmente e não como uma coisa pesada, né? Então é bem interessante quando eles colocam aqui, porque ó, eles falam assim, acontece o mesmo em todas as outras tentações, porque esse exemplo que eles deram aqui, eles já falaram, não é o espírito que coloca o dinheiro ali para você ir. Mas alguns vão, eles vão te induzir a você chegar até lá. Aí vai ter lá, lembra do lobo mau e do lobo bom? Um vai falar assim para você, fica com o dinheiro. O outro vai falar, procure e devolve ao dono. Ou se não achar o dono, fazer algo bom com aquilo, né? Fazer uma doação, beneficiar alguém que está necessitando de um alimento ali na rua, qualquer coisa, né, gente? No caminho do bem. Então, assim, é isso. Mas por que que existem as tentações? E a gente até costuma falar, e eu me incluo muito nisso. A gente fala assim, ah, eu fiquei tentada nesse negócio. Ah, eu fiquei com uma tentação. Por que que a gente fica tentado? Porque a gente ainda não está naquele caminho reto. Reto e, assim, seguro, né? Ainda tem ali uma fragilidade para a gente tratar. Mas isso é um processo, é olhar para a gente com carinho, com muito amor também, né? Que tudo é um processo. Mas é bem interessante essas questões aqui para a gente ficar atento, né? Mais uma vez, o livre-arbítrio, né, de você escolher. Então, são sugestões, como você falou, do lobinho bom e do lobinho mau, né? Então, aquela alimentação mais no lobinho mau vai fazer você escolher o quê? O errado, né? O que leva ao mal, né? Então, depende muito do seu livre-arbítrio, da escolha sua, porque as tentações, elas são frequentes, nós somos transparentes, né? Os nossos pensamentos. Então, somos tentados, sim. E também somos aconselhados no bem, sim, né? Então, depende unicamente de nós mesmos escolhermos, né? Em Hum, todas, né? é. Então vamos lá, vamos continuar. Olha só, agora vamos continuar aqui na influenciação dos espíritos mesmo, mas vamos falar de um tema aqui bem interessante, que são sobre os possessos, sobre as possessões. E Sueli vai fazer para a gente a 473, Sueli, por favor. Bom dia. Pergunta 473. Pode um espírito momentaneamente revestir-se do invólucro de uma pessoa viva, quer dizer, introduzir-se num corpo animado e agir em substituição ao espírito que nele se encontra encarnado?
Os espíritos respondem: o espírito não entra num corpo como entras numa casa. Ele se assimila a um espírito encarnado que tem os seus mesmos defeitos e as suas mesmas qualidades para agir conjuntamente, mas é sempre o espírito encarnado que age como quer sobre a matéria de que está revestido. Um espírito não pode substituir-se ao que se acha encarnado, porque o espírito e o corpo estão ligados até o tempo marcado para o termo da existência material. Aqui também, né, eu acho assim que é uma continuação, que vai ter a posição desde que o espírito encarnado e o desencarnado, o possessor, se identificam, né, em suas virtudes, seus defeitos, o pensamento, né? Aí pode causar a possessão, né? Que ele fica sob o domínio do espírito desencarnado, o espírito, né? Aí ele vai fazer tudo o que é sugerido, mas por quê? Porque ele está no mesmo padrão, ele tem as mesmas virtudes, os mesmos defeitos, e é só aí, né, que vai ter essa união, essa identificação. Mas é impossível o possessor entrar num corpo, né, que já tem o espírito encarnado, porque isso está ligado já até o tempo certo de desligar, né? E mais uma vez está o livre-arbítrio do encarnado, porque se ele quiser realmente, ele pode sair dessa, procurando uma ajuda, mudando o pensamento, as atitudes, tudo isso assim é a vibração nossa, né? Então, é bem aquilo, diga-me com quem andas, que eu te direi quem és, né? Que é bem essa união. Então, depende muito da gente. Foi o que eu entendi. É isso aí, Sueli. E aqui, Kardec, ele pergunta: um espírito, ele entra no corpo físico de uma pessoa e ele pode agir ali, mesmo sem estar encarnado? Então, Kardec, ele quer saber se o espírito entra ali no corpo da pessoa, né? Toma essa posse, né? Porque como o nome já diz aí, possessão. Então, a espiritualidade responde aqui que a possessão é a entrada de um espírito no corpo encarnado, mas se a gente for lembrar do processo de reencarnação, só falando rapidamente, o que que precisa? Primeiro precisa lá, né, do das células da mãe, do pai, que vai formar o ovo, que vai se desenvolvendo e vai se formando aí depois o perispírito. Como que o perispírito é ligado? Molécula a molécula, né? Então vai se moldando, né? De acordo com o corpo físico, então o espírito vai se ligando, molécula a molécula. Então, por aí a gente já vê que nenhum espírito pode tomar conta do corpo, mas sim daquela vibração que a Sueli estava nos explicando, de acordo com aquilo que a gente tem de conquistas e ainda não conquistas na nossa evolução moral. Então, aqui, a possessão, ela de tomar o corpo, não é isso. Então, isso não é possível. De tomar o corpo, não. Mas o que que vai acontecer? De acordo com a influência, que a gente depois vai ver aí na questão 474, que a Suzele vai falar para a gente, que a gente vai ver que aí é a questão da subjugação. Mas tomar o corpo, não. Sim, ele só se aproxima, né, do corpo, ele aproxima, ele coloca a vibração tanto positiva como negativa, depende do espírito que se aproxima, né?
e depende do encarnado, como ele está, o pensamento, né? Ele vai atrair os espíritos, mas não que ele entre no corpo, mas apenas se aproximam, ficam próximos, né? Um do outro. Pode ir na 474? Sim. Então, 474. Se não há possessão propriamente dita, quer dizer, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, a alma pode encontrar-se na dependência de um outro espírito, de maneira a se ver por ele subjugada e obsediada a ponto de ser sua vontade, de alguma forma paralisada? Resposta: sim, são esses os verdadeiros possessos, mas fica sabendo que essa dominação não se efetua jamais sem a participação daquele que sofre, seja por sua fraqueza, seja pelo seu desejo. Frequentemente, se tem tomado por possessos criaturas epiléticas ou loucas, que mais necessitam de médico do que de exorcismo. A palavra possessão, aqui é um comentário de Kardec, né? A palavra possesso, na sua acepção vulgar, supõe a existência de demônios, ou seja, de uma categoria de seres de natureza má. E a coabitação de um desses seres com a alma no corpo de um indivíduo. Mas como há demônios, como não há demônios nesse sentido, e como dois espíritos não podem habitar simultaneamente o mesmo corpo, também não há possessos, segundo a ideia ligada a essa palavra. Pela expressão possesso, não se deve entender senão a dependência absoluta da alma em relação a espíritos imperfeitos que o subjuguem. Então, veja bem, como a gente viu na questão anterior, dois espíritos não podem ocupar ao mesmo tempo o mesmo corpo, mas um espírito pode ficar na dependência do outro espírito, totalmente a ponto do outro espírito comandar a sua vida, fazendo com que ele fique totalmente paralisado. Mas, para que essa possessão ocorra, o espírito obsidiado, ele abriu brechas para isso, seja pela sua fraqueza, pelo seu desejo. Não podemos também confundir doença mental de origem totalmente física com essa possessão. Então, no caso dos doentes mentais, nem sempre eles estão possessos. Muitas vezes são distúrbios físicos, né? E é bom estar sempre atento a isso, que vai precisar do quê? Da intervenção médica, né? De tratamentos, de terapias, de medicações. Então, é um ponto. No caso da possessão, já é diferente. Muitos doentes mentais têm também a possessão, mas não todos. Então, é preciso esclarecer bem isso, né? A pessoa não pode deixar de tomar medicação, fazer tratamentos por conta de possessão, como muitas religiões fazem, né? Outra coisa, existe aquelas crenças, né? Que há demônios, que existem demônios que são anjos caídos, né? Que, que só fazem o mal, há legiões de demônios, então é como se o obsidiado, né? A pessoa que sofre essas influências, vendesse sua alma aos demônios, então o demônio tomaria conta da alma, seria um pertencimento do mal, né? Essas crenças colocam. Então, quando ele morrer, a sua alma já está condenada totalmente. Então, são religiões, são crenças que pregam isso, quando, na verdade,
não existem demônios, né? Ele deixa bem claro aqui. São espíritos, né, inferiores que vão virar anjos um dia sim, né? Que vão, ao longo das reencarnações, ao longo da, dos estudos, vão cada vez mais se melhorando. Então, precisa deixar bem atento a isso. E também que a gente tem que lembrar que a possessão não ocorre só entre desencarnados e encarnados, né? Existe também a possessão entre os encarnados, que é o que mais ocorre no mundo. A pessoa vive uma existência toda, uma reencarnação toda, sob possessão de um outro encarnado. Quantos casais, né, marido e mulheres, mães e filhos, que um obsedia o outro o tempo todo. Então, nesse sentido, e não existe a metade da laranja, a tampa da panela. Um espírito não complementa o outro. Cada espírito é totalmente individualizado. Tanto é que a gente acabou de ver, não existe nada que possa entrar no nosso corpo físico se a gente, inclusive, só seremos obsidiados se aceitarmos essa obsessão. Temos o livre-arbítrio de combater isso e não aceitar. Então, infelizmente, muitas pessoas no mundo vivem uma existência totalmente dependente, dependente do trabalho, dependente do marido, dependente do filho. Então, é bom chamar atenção também a isso, né? Vou deixar o pessoal falar um pouquinho. É bem interessante aí as suas explicações, bem explicadinho, Suzeli, porque os espíritos, essa possessão, né, essa obsessão aí, é de acordo com a sintonia, ou seja, aquilo que está dentro de nós. Porque se a gente for fazer uma análise de nós mesmos, a gente ainda não se conhece verdadeiramente, profundamente. Então, aquelas sombras que todos nós temos, que ainda vão ser trabalhadas, o que que acontece? Essa espiritualidade mais inferior, elas vão se conectar exatamente com essas sombras nossas. E ali é que vão que, de acordo com essas sombras, com esses pensamentos, as nossas mazelas ainda não tratadas, isso aí é a chavinha. Isso é a chave para adentrar. Então, lembremos da fala de Jesus: orai e vigiai sempre. Aqui, ó. Por mais, é uma coisa tão simples, gente, não custa, não custa caro, né? Custa o nosso esforço, mas é um remédio que a gente tem aí para tudo. E aqui a espiritualidade, como você bem trouxe também para sua explicação, Suzeli, eles falam, ó, frequentemente se tem tomado por possessos criaturas epiléticas ou loucas, que mais necessitam de médico do que de exorcismo. Porque naquela época, né, vamos lembrar lá, 1800 e bolinha. Então, aquelas pessoas que tinham problemas mentais, que tá é uma deficiência também no corpo físico. Nem tudo a gente pode dizer, ah, é obsessor. É obsessor. Gente, nem tudo. Ah? Então a gente tem que ter o bom senso. Só que naquela época não tinha esse bom senso. Então teve lá um ataque de epilepsia, ataques de loucura, tá possuído. E aí, quem era chamado? Um exorcista, para tirar ali o espírito. Né? Então, aqui ele nos lembra muito bem que nem sempre é obsessor. E Kardec, no seu comentário, ele fala aqui, como você explicou. E o que são os demônios, gente? É aquele espírito inferior. É um espírito inferior. Então, assim, às vezes, no nosso próprio meio, infelizmente, ainda hoje, ainda existem, que são pessoas
que têm a sua inferioridade e que podem ser considerados demônio, espírito inferior. Vou lembrar um fato que me chocou muito quando eu fiz uma leitura naquela época do nazismo. Tinha uma enfermeira ali, o que que ela fazia? As judias grávidas que iam ter bebê, na hora do parto, ela amarrava as pernas da judia. Precisa de demônio espiritual? Já está encarnado, né? Então, assim, são tantas reflexões que a gente traz e cada um está aqui para sua melhoria, né? Se não for, a gente vai tendo aí a bênção das reencarnações. Então, olha só, alguém mais quer fazer comentário? Estamos chegando aqui ao finalzinho. Eu Só para lembrei, complementar que a diversidade faz parte do nosso desenvolvimento, né? Se fôssemos todos rosas, né? Não haveria evolução, tanto para as rosas quanto para os espinhos, né? Dando um exemplo bem grosseiro, um depende do outro, né? Para se desenvolver. Uhum, uhum. eu só queria completar aqui a sua fala do exorcismo, né? 1800 e pouco, tudo, né? Os padres iam lá e faziam os exorcismos, né? E hoje, infelizmente, também hoje, é o contrário, né? Muitos doentes mentais são rotulados de doentes mentais e, na verdade, não são, são pessoas obsidiadas. Então, é bem ao contrário, só lembrando, né? Embora ainda exista quem ache, né, acredite também no exorcismo, né? E até muitos filmes, né? Isso mesmo. Só para lembrar. Então, olha só, gente. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus por tantas reflexões aqui, por realmente esse livro nos tirar aqui da ignorância e seguir sempre em frente no nosso processo evolutivo e que todos nós fiquemos com a luz de Jesus em nossos corações, em nossos lares. Gratidão a todos e até a próxima semana, gente. Tchau, tchau.